Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 315 da biografia do apóstolo Paulo, escrita pelo padre Joseph Rosner. Estamos aqui entrando com Paulo em Éfeso. Éfeso era, com Atenas e Jerusalém, uma das três cidades santas da antiguidade. O seu Artemision, santuário de Artemis ou Diana, constituía o centro da magia oriental, o paraíso da sensualidade, dos vícios e dos mistérios do Levante. Os mesmos sentimentos com que Paulo tinha considerado as imagens dos deuses em Atenas voltaram a despertar nele à medida que penetrava na cidade pela porta de Magnésia e cresceram enquanto percorria a rua dos túmulos, até que ergueu os olhos para a gigantesca plataforma sobre a qual assentava o celebérrimo santuário de Artemis, uma das 7 maravilhas do mundo de então. Apesar do mesmo nome, essa Artemis não era a deusa virgem dos gregos, padroeira dos caçadores. Era antes uma das formas de Astarte, da Astarte fenícia. Segundo a lenda, a sua imagem, enegrecida, talhada num tronco de madeira, tinha caído do céu, tal como a Caaba de Meca. Aqui na página tem uma cópia dessa deusa, possivelmente do ano de uma foto, né, dessa cópia em bronze e alabastro, provavelmente no ano de 120 depois de Cristo. Está em Nápoles essa imagem. Deixa eu ver aqui. Aqui. Essa é a imagem de Artemis que está aqui no livro. Então tinha caído do céu, né? Segundo a lenda. Era, na verdade, uma antiquíssima divindade da natureza e representava a fecundidade. Tinha o seu maciço ventre coberto de fórmulas mágicas, o busto formado por um sem número de seios, uma coroa semelhante às ameias de uma muralha sobre a cabeça, os braços pujantes apoiados num sólido bastão. Estava coberta de alto a baixo por oferendas e ex-votos. O seu templo era, ao mesmo tempo, um imenso estabelecimento bancário, dada a imensa confiança que o povo nutria pela sua deusa. Através da sua imagem e sob a sua proteção, encontrava-se o tesouro da província da Ásia. Como no templo de Jerusalém, confiavam-se aos seus sacerdotes as economias particulares e os bens dos órfãos. O templo, que se tinha incendiado na noite do nascimento
de Alexandre Magno e depois fora reconstituído, era tão grande como a atual Basílica de São Pedro em Roma. O teto era sustentado por 127 colunas jônicas que assentavam sobre figuras de mármore artisticamente trabalhadas. O interior estava adornado com obras-primas de Fídia e Polícleto, de Escopas ou Escopas e de Praxíteles. Lísipo erigira ali uma estátua de Alexandre, e os grandes pintores Parrácio, Zéuxio e Apeles tinham decorado as paredes. Filas multicoloridas de peregrinos de todo o mundo subiam pela rua da procissão entre cantos e danças, numa caminhada de cerca de meia hora da cidade até o templo. O bairro antigo, ao redor do santuário, era praticamente uma cidade sacerdotal. Todo um exército de sacerdotisas, a quem originalmente incumbia a proteção da imagem da deusa e que a defendiam como intrépidas amazonas, e numerosos sacerdotes, todos eunucos, encontravam-se sob a exclusiva autoridade de um sumo sacerdote. Ao seu redor agitava-se toda uma turba de guardas do templo, cantores, músicos, mágicos e faquires. Eram os peritos em fazer despertar e manter o entusiasmo religioso no decurso das procissões, servindo-se de símbolos e de outros instrumentos de música para os seus cânticos e, sobretudo, para suas danças báquicas, análogas às dos atuais dançarinos derviches. Sem dúvida, mais de uma vez Paulo foi perturbado durante os seus colóquios pelos clamores desses grupos que passavam diante do local onde pregava. O templo também concedia direito de asilo aos criminosos, atraindo assim para os seus arredores todos os elementos equívocos que tentavam subtrair-se ao rigor das leis. Apesar das repelentes desfigurações orgíacas, havia em todos esses primitivos cultos asiáticos da deusa-mãe um núcleo natural, um anseio religioso sadio, sem o qual seriam incompreensíveis. É necessidade insaciável da alma humana glorificar a maternidade. Não se encontrará nesse mito da deusa-mãe Ártemis ou da Cibele que chora o seu querido Átis um longínquo pressentimento. Isso é uma pergunta que ele faz, né? Não se encontrará, né, um longínquo pressentimento da Magna Mater do cristianismo que chora o seu filho ao pé da cruz? Não se identifica essa deusa com a pecadora Eva, que, tendo sucumbido às tentações da serpente, eleva os seus queixumes do meio da humanidade sequiosa de um Redentor? Encontramos aqui mais uma prova do caráter universal do cristianismo, que não rejeita nenhum sentimento verdadeiro e autêntico depositado pelo Criador no coração humano. Antes, os integra todos numa ordem mais elevada, sobrenatural. Então, vocês imaginam, né, Paulo entrando nessa cidade, né? Aqui na página 317 tem um mapa da cidade, um mapa resumido aqui da cidade, né? Com as indicações mais importantes.
entrando nessa cidade e vivendo esse clima, né, dessa cidade que é a sede desse templo, né, com a missão, né, que ele tem na vida e com o ardor que ele tem de levar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, né, para esse povo, né, certo? Aqui essa demonstração, né, da religiosidade, essa religiosidade pagã, né, ela é muito mais aparente, né, do que na Grécia, né? Então, é nesse ambiente, né, que Paulo vai trabalhar, né? O cristianismo teve em conta também essa nostalgia profundamente humana, preservando-a da profanação pelo dogma da maternidade divina de Maria, proclamado pela primeira vez nesse mesmo lugar, em Éfeso, no ano de 431. É interessante isso, né? Porque foi aqui em Éfeso que se reuniu o concílio que declarou a Maria mãe de Deus, né? Na cidade de Artemis, né? Não se faria justiça à profundidade do culto mariano se se quisesse concebê-lo apenas como uma espécie de enfeite religioso, a expressão de um afeto sentimental por uma rainha de maio. Maio sendo o mês dedicado pela Igreja a Maria, né, a Virgem Santíssima. Trata-se, na realidade, da veneração que todos os homens sentem pelo imenso mistério da maternidade, e que já Platão pressentira na sua obscura passagem sobre a ama de leite, mas que só o cristianismo soube reconhecer em toda a sua profundidade e dignidade únicas, manifestadas no dogma da encarnação. Ninguém ainda suspeitava que aquele homem de aparência insignificante, que hoje entrava em Éfeso, viria a derrubar o trono dessa Diana, depois de um reinado de mais de 1000 anos, e faria surgir um novo dia, cujo resplendor acabaria por dissipar todas as mascaradas e fraude dos sacerdotes eunucos, como a neblina se dissipa ao nascer do sol. Toda essa magnificência pagã desapareceu de maneira tão radical, num espaço de tempo tão curto, que os arqueólogos ingleses tiveram de utilizar bombas de sucção para resgatar uns poucos fragmentos do antigo templo, situados abaixo do nível do lençol freático. Uma única pedra do templo ficou em seu lugar, e uma solitária coluna se conserva hoje no Museu Britânico, a coluna do templo de Diana, né? Há um antigo epigrama que exaltava o templo de Éfeso como a maior maravilha do mundo. Algum comentarista medieval acrescentou estas palavras, abre aspas: agora, porém, é o mais assolado e o mais miserável de todos, pela graça de Cristo e pela influência de João, o teólogo. Fecha aspas. O bom cronista esqueceu-se, porém, daquele que foi o primeiro agente da ruína do culto pagão, do homem que um dia, acompanhado pelos seus amigos, entrou sem ser notado
na cidade de Éfeso, armado apenas da sua fé invencível no poder do Filho de Deus eterno. Uma inscrição do século V, encontrada na biblioteca de Celso, conserva-nos um testemunho extraordinariamente vivo da luta espiritual entre as duas concepções do mundo inaugurada por São Paulo. Abre aspas. Demas tirou do templo a fraudulenta imagem do demônio Ártemis, substituindo-a pelo sinal que afugenta as imagens idolátricas, a cruz. Em louvor de Deus e da cruz, o símbolo vitorioso e imarcessível de Cristo. Fecha aspas. Fora nas costas da Jônia que os primeiros filósofos gregos tinham meditado sobre os princípios do mundo. No princípio era água, proclamara Tales. No princípio era o fogo, escrevera Heráclito. No princípio era matéria infinita e informe, dissera Anaximandro. No princípio era o combate, pai de todas as coisas, ensinara um outro. E quando o espírito filosófico da Jônia já se extinguira, eis que chegou um homem, maior que todos esses, que escreveu umas palavras de sublime grandeza. No princípio era o Verbo. João também esteve em Éfeso, né? O discípulo bem amado, né? Então, aqui termina um item dessa terceira viagem, começa outro, de título Apolo. Atos 18, versículos 24 a 28 e Atos 19, versículos de 1 a 7. O culto de Ártemis não era o único elemento asiático que imprimia o seu cunho religioso a Éfeso. Também florescia aqui o culto do imperador, talvez mais que em nenhuma outra cidade ou província. A Ásia Menor foi o berço da religião do despotismo, que tanto haveria de envilecer o gênero humano. No começo deste século, alguns eruditos alemães descobriram, esse século é o século XX dele, né? Descobriram e publicaram uma notável inscrição antiga contida em fragmentos de um decreto da Confederação das Cidades Gregas da Ásia no tempo de Augusto. No ano 9 a.C., a Assembleia das Cortes da província da Ásia, cuja metrópole era Éfeso, comemorara o aniversário natalício do imperador com palavras que nos lembram a festividade do nascimento de Cristo. Esse decreto transferia o começo do ano para o dia 23 de setembro, dia do nascimento de Augusto, e introduzia, ao mesmo tempo, o calendário juliano. Mas os termos com que anunciava essa mudança mostram que se considerava o nascimento de Augusto como o início de uma nova era. Com efeito, o decreto resume de forma clássica a substância do culto do imperador, para o qual se construíram templos na Ásia Menor, se estabeleceu um corpo de sacerdotes e se instituíram ricas fundações. Transcrevemos a parte essencial desse texto, segundo a tradução de Harnack. Abre aspas. Este dia conferiu ao mundo inteiro um novo aspecto, pois teria sucumbido à perdição se, com aquele que acaba de nascer, não tivesse brilhado para todos os homens uma felicidade universal. Faz muito bem aquele que reconhece neste dia o princípio da vida
e de todas as forças vitais. Por fim, acabou o tempo em que os homens tinham de arrepender-se de ter nascido. De nenhum outro dia receberam, quer os indivíduos, quer a comunidade, tantos bens como deste dia, igualmente feliz para todos. É impossível agradecer devidamente os grandes benefícios que este dia nos trouxe. A providência, que rege a vida em todos os seus aspectos, dotou este homem de tais dons para melhor proveito de toda a humanidade, que nolo enviou a nós e às gerações futuras como Salvador. Porá fim a todas as guerras e organizará esplendidamente o universo inteiro. Na sua aparição, cumpriram-se as esperanças dos nossos antepassados. Não somente ultrapassou todos os benfeitores que no passado foram dados à humanidade, como é impossível que outro maior venha depois dele. O dia do nascimento do Deus trouxe-nos mensagens de alegria. Textualmente, evangelhos que estão a ele unidas. Com o seu nascimento deve, pois, começar um novo cômputo do tempo. Fecha aspas. Então, isso aqui foi escrito, né, por uma confederação, né, de cidades da província da Ásia, né, que centralizada em Éfeso, né, tá certo? O culto de Ártemis e do imperador formam, pois, um duplo pano de fundo que é preciso ter em conta se quisermos apreciar toda a audácia do novo empreendimento do apóstolo. Era necessário possuir uma coragem indomável e uma fé invencível no poder de Cristo para atrever-se a acometer essa cidadela do paganismo asiático. A adoração do onipotente Estado romano. Paulo só tinha a opor a pobre e singela história do filho de um carpinteiro de Nazaré, crucificado em Jerusalém, e ao frenesi embriagante das paixões, tão próprio do culto de Ártemis, à imensa literatura mágica e obscena de Éfeso, o casto mistério de um pequeno pedaço de pão, sobre o qual se pronunciavam umas palavras misteriosas. Gente, isso aqui realmente o padre Rosner escreve maravilhosamente bem, né? O que o cristianismo tem, né, para enfrentar o mundo em qualquer época, né? É certo que o cristianismo, com o seu desenvolvimento, né, conseguiu um estado de coisas num determinado momento em que essas ideias, esses cultos das coisas puramente materiais, né, diminuíram muito, né? Estou dizendo aqui da Idade Média, né, do glorioso século XIII. Mas o mundo, de um modo geral, ele sempre viveu atrelado a esses cultos, né? Esses dois cultos são cultos, digamos assim, simbólicos, né, metafóricos, para a gente analisar as épocas, né? O culto do poder temporal, né?
é um culto que nunca abandonou o homem, né? E esse culto pagão, né, de uma deusa que, embora tenha ligação com a maternidade, né, mas também com orgias, né, sexuais, né, ele sempre existiu também, né? Hoje a gente não tem a perspicácia de olhar o mundo com essa visão, né? Mas hoje, se a gente olhar o mundo com essa visão, a gente vai ver que Artemis ainda reina, né? Que o culto ao imperador ainda existe, né? Cada vez mais forte no paganismo pós-cristão, né? E o que nós temos a oferecer ao mundo, de novo, né? Apenas o que o Paulo ofereceu, né? A história de um filho de carpinteiro de uma cidade minúscula num país periférico chamado Nazaré, que foi crucificado em Jerusalém, não é? E que deixou um sinal para o mundo, que é ele próprio, integralmente, ele chama aqui casto mistério de um pequeno pedaço de pão, sobre o qual se pronunciam palavras misteriosas. Não tem mais nada que oferecer, né? A cruz e a Eucaristia, né? O mundo, ele tende a rejeitar isso sempre, né? O nosso mundo já rejeitou há muito tempo, né? Já não existe mais a menor sombra do mundo lembrar dessa história, né? Aliás, me corrijo aqui, o mundo lembra dessa história, só que o mundo não só rejeita, como desdenha, não é? Desdenha a história e os seguidores do Nosso Senhor, né? Paulo tinha de experimentar em si próprio a presença de Cristo como um poder real, invencível e atual, no sentido de em ato, né? Para atrever-se a semelhante aventura. É o que nós temos também que sentir hoje em dia. Em que consistiu o segredo da sua força? Foi de Éfeso que escreveu aos Coríntios. Então, de Corinto ele escreveu aos Tessalonicenses, né? E de Éfeso ele escreveu aos Coríntios. Eu criei e por isso falei. 2 Coríntios 4, versículo 13. Esse era o seu segredo. Paulo era um homem de fé e não podia deixar de falar. Não fixou atenção apenas no aspecto repugnante e abominável do culto de Diana, nem na insensatez da superstição que reinava por toda parte. O seu olhar penetrava mais fundo. Um povo que não se cansava de oferecer sacrifício aos deuses, que procurava com todas as forças entrar em comunicação, mesmo aparente, com as potências do alto. Um povo assim comovia-o. Com fina sensibilidade, percebeu por trás de tudo isso o grito nostálgico da alma humana pelo seu Deus, por mais que o buscasse por caminhos extraviados. Paulo tinha fé na humanidade, porque tinha fé em Jesus,
que não hesitara em dar a vida pelo gênero humano. Assim entrou São Paulo com seus companheiros na cidade de Éfeso, provavelmente em abril de 54. Percorreu a antiga rua de circunvalação e passou ao lado do grande ginásio, estabelecimento municipal de educação física, e da ágora rodeada de colunas, com as suas lojas e armazéns. No estádio, cavado na rocha, ainda hoje se veem as grandes lajes de pedra que pavimentaram as ruas e que o apóstolo pisou ao atravessar o arco romano, que também se conserva. Em casa de Áquila, esperava-o um alojamento preparado para ele e para os seus companheiros. Os poucos cristãos que então viviam em Éfeso formavam uma comunidade singular. Professavam um cristianismo muito incompleto, por assim dizer, anterior ao catolicismo e desvinculado da Igreja dos Apóstolos. Um cristianismo que ignorava a existência do Espírito Santo e dos sacramentos. Devemos recordar que nos primeiros anos do cristianismo, muitíssima gente, judeus da diáspora e prosélitos, havia aderido ao movimento de João Batista às margens do Jordão. Fizera-se batizar por ele e depois se dispersara pelo mundo, dedicando-se a evangelizar por conta própria. Isso é muito interessante, isso aqui que ele fala, né? Eles conheceram São João Batista, né? Que foi o último profeta, né? Que anunciou o Nosso Senhor, mas não conheceram Cristo, né? Não se tratava do cristianismo na sua forma mais original, como alguns autores supõem erroneamente, mas de uma espécie de pré-cristianismo laico, que permaneceu estacionado nos ensinamentos do precursor, né? São João Batista. Aqui tem uma nota que eu passo a ler. Éfeso, aliás, não era a única comunidade judaica da diáspora onde se encontravam discípulos de João. Uma parte tinha sido conduzida até Jesus pelo próprio profeta. Mas ainda durante a sua vida se criou uma certa tensão e um certo ciúme entre os seus discípulos e os de Jesus. Aqui ele sugere ver o Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 25 a 30, que mais tarde chegaria mesmo a degenerar em ódio contra o Senhor. Talvez seja a essa situação que se alude em Marcos 9, versículos 38 e 40, e Lucas 9, versículo 49. Depois da morte do precursor, os seus discípulos agruparam-se ainda mais intimamente à volta da sua figura e formaram comunidades próprias e independentes. O movimento do Batista chegou a encontrar eco do outro lado do Jordão, na Ásia e no Egito. O apóstolo São João alude a esse movimento quando escreve no prólogo do seu Evangelho a respeito do Batista, abre aspas, ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz.
João, capítulo 1, versículo 8. Frase que não teria sentido se naquela altura não continuasse a haver adeptos de João que viam nele a verdadeira luz. Essas comunidades, porém, iriam desaparecendo lentamente durante o século II. Aqui é um aspecto, né, pouco conhecido desses tempos, né, de uma comunidade digamos assim, joanina, né, que tinha João Batista como salvador, né, ou como chefe, né? Os chamados cristãos de Éfeso, voltando agora ao texto, né? Os chamados cristãos de Éfeso eram, pois, cristãos de desejo e de coração, mas faltavam-lhes a fé e a doutrina. Pela primeira vez, Paulo ouviu falar aqui de um singular e liberal representante desse pré-cristianismo joanino, que tinha pregado antes da sua chegada à cidade e depois se mudara para Corinto. Era um judeu de Alexandria, notável conhecedor das Escrituras, um fogoso orador e um caráter particularmente atrativo. Chamava-se Apolônio, ou no diminutivo, Apolo. Também ele fora atraído pelo movimento do Batista, que se tinha alastrado até o Egito, e tornara-se, por iniciativa própria, um precursor e anunciador da chegada do Evangelho genuíno. Esse Apolo entra, desde agora, na esfera luminosa do apóstolo e desempenhará um papel importante na sua área de missão. Com ele, aparece no cristianismo primitivo um novo elemento cultural, o espírito alexandrino, que mais tarde, através da escola de Alexandria, viria a contribuir para a defesa da fé cristã, pela sua filosofia e por uma engenhosa exposição alegórica das Escrituras. Alexandria foi o centro, né, dessa tese, né, de que a Escritura tinha uma camada, digamos assim, hermenêutica, né, de entendimento, né, que não era apenas literal, né, mas poderia ser alegórica. Enfim, eu vou ler mais um parágrafo aqui para a gente parar. No momento ele vai começar a falar do Apolo aqui. Alexandria era, nessa época, o centro de radiação de uma teologia judaica dotada de horizontes amplos e aberta ao mundo, que procurava unificar a sabedoria de todas as nações, harmonizar as ideias gregas acerca do Logos, força divina em ação no mundo e inteligência criadora, com a ética estoica e o mosaísmo ilustrado. Então, veja, Alexandria era uma cidade realmente extraordinária, né, da antiguidade. Então, todas essas correntes intelectuais e filosóficas, né, estavam ali em ação em Alexandria, né? Então, harmonizar as ideias gregas acerca do Logos, força divina em ação no mundo,
e inteligência criadora, com a ética estoica. Os estoicos, nós já falamos sobre eles aqui, né? E um mosaísmo ilustrado, uma tradição judaica, né? Mais intelectual, né? O maior expoente dessa escola era o célebre Filon, que procurava conciliar as teorias do divino Platão com a sabedoria do Antigo Testamento. Depois se fará a tentativa, com os padres da igreja, inclusive, né, de conciliar Platão com o Novo Testamento, né? Dizia-se dele, de Filon, né? Ou é Filon que platoniza, ou é Platão que filoniza. O empenho desses teólogos judaico-alexandrinos orientava-se no sentido de transformar a língua e a filosofia gregas num veículo apropriado para a transmissão das ideias judaicas. Dessa forma, levaram a cabo uma obra querida pela providência, pois contribuíram para fazer do grego o instrumento clássico de expressão do dogma cristão. Pretendiam tornar o mosaísmo compreensível ao mundo pagão, e assim chegaram, com grande escândalo dos seus correligionários da Palestina, a uma mentalidade religiosa muito mais aberta. Chegaram mesmo a construir em Leontópolis, perto de Alexandria, um templo que era a réplica helenista do templo de Jerusalém. E aqui eu termino com a primeira frase do capítulo que nós vamos ler a partir da manhã, né? De amanhã. Apolo talvez tenha sido um dos discípulos do nobre Filon. Nós vamos falar sobre Apolo aqui, sobre a convivência de Apolo com Paulo, né? Tá certo? Aqui nós estamos na página 322, né? Do livro. E aqui eu só quero deixar um comentário breve, final, que é o seguinte: através dessas descrições do padre Joseph Rosner, né, a gente vê a preocupação dele, padre Rosner, de colocar explicitamente as dificuldades, não só materiais, de Paulo, não só o esforço físico que ele... A Aline pergunta assim: esse Apolo chegou a ser batizado por João Batista? Não sei, Aline. Não sei. Então, como eu estava dizendo, né, o padre Rosner, ele, como é um detalhista, ele não só quer nos mostrar, né, os esforços, digamos assim, físicos, né, de Paulo. Ele enfatiza até os quilômetros, né? Quantos quilômetros, ele faz um cálculo, né? Quantos quilômetros ele percorreu, né, nas viagens dele. Ele tem uma preocupação também com a descrição dos aspectos físicos, não só dos caminhos, mas também das cidades, né? Mas principalmente ele tem a preocupação de nos descrever os ambientes intelectuais com que Paulo se defrontou no seu apostolado. Quer dizer, que forças intelectuais, filosóficas e religiosas
se opunham ao apostolado de Paulo, né? Quer dizer, justamente para mostrar a grandeza da obra de São Paulo, né? O padre Rosemont tem muito cuidado em nos demonstrar as forças contrárias a esse apostolado, né? E como é que elas agiram para derrubar São Paulo, para derrubar as suas ideias, né? E como é que elas agiram também contra as igrejas fundadas por São Paulo, né? Nos seus adeptos, nos seus fiéis, né? Nos fiéis dessa igreja, né? E nessa descrição, né, a gente pode ler esse livro dessa forma, né? Nessa descrição dessas forças, né, contrárias ao apóstolo, a gente pode identificar essas mesmas forças ao longo dos séculos agindo contra a igreja, não é? E hoje, no mundo que a gente vive, essas forças são triunfantes, né? Elas triunfaram, não é? Sobre o apostolado da igreja, né? Certo? Então, se a gente tiver uma retrospectiva do que a gente já leu, né, e do que a gente está lendo, o padre Rosemont tem todo esse cuidado ao escrever, né, em mostrar a animosidade no plano intelectual e religioso que sempre recebeu Paulo onde ele estava, né? Essa animosidade tinha raízes filosóficas e religiosas, né? Paulo estava lutando contra toda uma concepção de mundo daquela época, né? E com as, digamos assim, os piores argumentos, né? Ele estava contando a história de um fracassado, né? De um fracassado, né? Um filho de carpinteiro que foi condenado à morte, morreu na cruz, e ele trazia notícia, não é? De que ele permanecia, né? Esse fracassado permanecia entre nós por meio de uma partícula de pão. Além disso, esse fracassado era filho de Deus, né? Tá certo? Então, para este mundo antigo, que Paulo se defrontava, né, era a única notícia que ele trazia, né? Além dele mesmo, né? Dele mesmo, o apóstolo Paulo, né? E dos seus discípulos, né? Silas, Timóteo, Áquila e Priscila, né? E os outros que ele vai fazer ao longo das suas viagens, né? Então, esse é o, digamos assim, o arcabouço, né, da história que o padre Rosemont nos conta aqui, né? Ele faz uma, digamos assim, uma radiografia, né, de todo o pensamento da antiguidade, com todas as suas linhas e forças culturais, né, que moviam, né, tanto a intelectualidade da época quanto a religiosidade do povo, né, certo? Então, eu pergunto, a Aline escreveu aqui. Muito empolgante ouvir essas deduções do padre que vai rezando o Redentor nos corações para tornar uma mentalidade muito mais aberta, como citado na página 322. Percebi que tinha algo já semeado para ajudar Paulo. Estou errada, professor? Não. Inclusive, não só semeada por esses
por essas pessoas que já tinham ouvido falar de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pelos joanitas, né? Que tinham sido influenciados por São João Batista, né? Mas também é preciso enfatizar também uma coisa que o Padre Rosen fala aqui, né? Paulo tinha um respeito muito grande por essa aspiração da humanidade que estava infundida na alma da humanidade por Deus, essa aspiração ao cristianismo, que era, antes de Cristo, revelada por esses cultos pagãos, que o culto pagão degenerado que Paulo encontrava tinha um fundo natural, que é a expressão que o Padre Rosner usa aqui, né? Um fundo natural de uma aspiração genuína por uma coisa que eles não sabiam o que era, não é? Mas que só pode ser encontrado integralmente no cristianismo, né? Por exemplo, esse culto da maternidade, né? De Artemis, embora degenerado, né? Não era outro culto que não o da maternidade em si, não é? Que só pode ser encontrado genuinamente, né, na nossa devoção a Maria Santíssima, né? Sim, a Cristina lembra aqui, cristão de desejo e de coração. Paulo talvez visse, né, em todos aqueles pagãos religiosos, né, o cristão de desejo de coração. Eles desejavam ouvir, né, a verdade, né, que Paulo trazia, né? Porque no fundo eles já eram, como todos os seres humanos, né, já são tocados por isso, né? Porque de alguma forma estão inscritos em nossas almas, né? Ou escritas em nossas almas essas aspirações, né? Então Paulo, ele agiu exatamente aí, né? Ou ele procurava agir exatamente aí, né? De transformar, digamos, o adepto de Artemis e Diana, né, num cristão, né? Ele procurava tocar o coração dessas pessoas e mostrar que tudo o que eles procuravam nesses cultos pagãos, eles iam encontrar, e muito mais, né, no cristianismo, né? Então essa é o grande toque, né, do apóstolo, e o grande entendimento que ele tinha, né, dos seus semelhantes naquela muito bem, dona Alina, escrito em nossas almas. Então, enfim, é isso, né? O que Paulo... Opa! A Ana Paula levantou a mão aí. Essa leitura desse livro, eu sei que você não gosta muito do termo formação do imaginário, mas é o que está fazendo comigo, assim. Eu não tinha a menor ideia do ambiente, nem físico, nem cultural, do dia a dia dessas pessoas, o tipo de coisas que elas cultuavam, como que elas viviam. E, por exemplo, essa história de São João Batista, eu simplesmente imaginava que aqueles discípulos para quem São João Batista pregava,
os discípulos e as pessoas para quem ele pregava simplesmente aderiram ao cristianismo. E não, né? Ali aqui até fala de uma certa divisão, de uma rixa. Então, esse tipo de coisa está sendo de uma riqueza. Eu estou achando impressionante isso, porque eu nunca tive, com uma outra leitura, uma ideia tão grande daquela antiguidade como eu estou tendo com essa. E não dá para ter lendo simplesmente os Atos, né, dos Apóstolos. Não dá para ter isso. Não, porque a riqueza de descrições que esse padre está fazendo aqui é demais, né? É impressionante, porque... É muito detalhe. E veja que coisa engraçada, né? Você falou de palavras aí chave hoje que estão sendo usadas na atualidade, né? Imaginário, etc., guerra cultural. Você veja bem, se a gente pensar o que o Paulo estava empreendendo, né? Na superfície. Ele estava empreendendo uma guerra cultural, né? Naquele momento, né? Mas isso é só na superfície, né? Porque na verdade a guerra era espiritual, né? Então, o que ele estava fazendo ali na praça pública, né? Nas sinagogas, era empreendendo uma extraordinária guerra espiritual, né? Nesse mundo, né? Antigo, né? E a descrição do Padre Rose, né, que você falou, né? Os detalhes que ele nos dá, né? Nos faz ter o Belloc tem uma frase muito interessante que ele diz assim: quando a gente quer estudar a história, a gente tem que viver aquele momento que a gente está estudando como o contemporâneo daquele momento. Senão não dá. E o que o Padre Rosner faz é nos fazer contemporâneos de Paulo. Exatamente naquele momento, vendo aquelas coisas, vivendo naquela cidade e tendo contato com aquelas pessoas, né? Diga, Ana Paula. E sabe quando a gente fala assim, como pessoa, a gente vê uma situação, alguém está passando por uma situação e a gente fala assim, quem olha a situação de fora tem uma outra ideia da coisa. Nós é como se estivéssemos olhando tudo aquilo que eles passaram de fora, o que torna ainda mais impressionante se a gente for pensar. Por quê? Como que aqueles apóstolos, né, e aí eu digo os outros apóstolos de Jesus também, conseguiram realizar uma proeza mesmo, que é de levar, porque hoje a gente pensa assim, mas como que eles não acreditaram? Mas como que não... A gente fica se perguntando, como que a gente fica achando um pouco absurdo que as pessoas não tenham aderido, às vezes muito facilmente, que tenham havido tantas disputas e tal, mas porque a gente hoje, a gente tem uma Bíblia na mão, a gente tem esses livros, a gente lê e fica conhecendo as coisas que alguém já veio e contou pra gente. Agora eles estavam vivendo a situação de dentro. Não sei se o senhor concorda com isso. Concordo plenamente, plenamente. É mais impressionante ainda. Quer dizer, por isso é que viver a história. Quando a gente fala, por exemplo, o Corsão tem um artigo belíssimo em que ele se pergunta, e pergunta a nós todos leitores, se a gente tivesse naquele momento em que Pilatos pergunta ao povo se o povo queria que ele soltasse Jesus, perdoasse Jesus, ou soltasse Barrabás, perdoasse Barrabás. E Corsão nos pergunta se a gente estivesse lá, qual dos dois a gente escolheria? E ele ainda diz: agora, depois de 2000 anos, é fácil. Mas lá naquele momento, pressionado pelas pessoas que estavam lá, amigos, conhecidos seus, que levantaram a mão do seu lado para soltar Barrabás, o que nós teríamos feito? É a mesma coisa da gente se perguntar, por exemplo,
se a gente vivesse em Éfeso nessa época, se a gente participasse dessas procissões ao templo de Ártemis, se a gente tivesse nosso dinheiro depositado no templo de Ártemis, se a gente conhecesse o sumo sacerdote do templo de Ártemis, se a gente tivesse toda a nossa vida, nossos amigos, nossas relações pessoais, comerciais, ligadas ao templo de Ártemis, se nós daríamos ouvido a esse desconhecido baixinho que estava falando de um filho de carpinteiro de Nazaré, cidade lá não sei aonde, no fim do mundo, que era filho de Deus, a gente teria ouvido? A gente se converteria ouvindo Paulo? Quer dizer, isso aqui é estudar a história, tentando sentir o sabor, o clima, o matiz. Não é? Ou se a gente fosse um grande intelectual dessa época, embebido no estoicismo, no epicurismo, em todas essas ideias filosóficas antigas, nós teríamos ouvido esse rabino, não é? Então, assim, essa forma de estudar a história, né, diz Belloc que é a forma efetiva de estudar história, né, pode ser aplicada a todo movimento. Por exemplo, na época do arianismo, a gente tem certeza que a gente não teria sido ariano. Essa heresia que seduziu todo o mundo cristão na época. Porque a gente lê hoje sobre Santo Atanásio, né? Fala, não, claro que a gente seria adepto de Santo Atanásio, né? Poxa vida, claro. Mas seria. Então, a gente, ouvindo o Ário pregar, será que nós não nos convenceria de que Nosso Senhor não era bem a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Esse negócio é meio esquisito, né? Enfim, será que ele não teria sido um sábio, um grande homem, um grande psicólogo, né? Como hoje tem um livro aí, O Grande Psicólogo, Jesus, o Grande Psicólogo. Então, assim, a gente tem que sempre que estudar isso, porque, veja bem, isso também tem um aspecto prático, né? Porque a gente, estudando história dessa forma, a gente vai também nos fortalecendo, né? Para não cair na lábia que está sempre aí, né? Na lábia do demônio. Enfim. Então, o Padre Rosner é um desses, né, historiadores de uma linha muito especial, muito nobre da história, né, que a conta como uma coisa viva, né? Não como uma coisa morta, mas como uma coisa viva. A Giovana levanta a mão. Diga, Giovana. Não estamos te ouvindo. Oi. Opa. Agora deu? Agora deu. O senhor estava falando que esse tipo de a leitura, o estudo da história feita desse jeito nos fortalece, né? E eu vejo também que, ao mesmo tempo, nos ajuda a ter uma certa caridade, né, também para com os outros que ainda não chegaram ou não tiveram oportunidade de chegar a esse ponto, né? Porque a gente vai aprendendo, chega a um certo ponto que a gente fica meio, assim, sem paciência, né? Como que não enxergou isso? Como que não tá na cara, né?
Então, isso você observou um ponto extraordinário. E isso com tudo, né, Giovana? Assim, com todos os aspectos, não só religiosos, né? Hoje em dia, inclusive, nós temos uma oportunidade de exercer, digamos assim, esse nosso conhecimento, especialmente hoje, né, que está tudo confuso, tudo polarizado, todo mundo com opiniões muito firmes, para um lado ou para o outro, sobre os vários temas, né? A gente precisa tentar compreender, né, o que está levando aquela pessoa, né, a esse tipo de coisa, porque se a gente quiser, ou se a gente tiver um interesse de, digamos, trazer essa pessoa para o nosso lado, ou racionalizar, ou argumentar com ela, não vai ser pontificando os nossos pontos de vista para ela, porque essa discussão ela não anda. Nós temos que ter um outro tipo de compreensão, um outro tipo de conversa, um outro tipo de relacionamento com essas pessoas para irmos além desse nível de contestação, né? E em tudo isso, e Paulo usou isso magistralmente, né? É claro que sem a ajuda do Espírito Santo, isso é impossível fazer, né? Mas enfim. Mas esse ponto seu foi perfeito, né? Perfeito, é isso mesmo. Nos aumenta a compreensão do ser humano, né? A Juliana também levantou a mão. Ficou azulzinha a carinha dela aqui. Agora sim. Eu tirei um retratinho aqui sem querer. Dedinho, né? Não, porque esse telefone meu aqui tá muito lerdo. Isso aí que a Giovana falou, que o senhor comentou agora, vai de encontro à frase que mais me chamou a atenção hoje, durante a leitura, que é exatamente: Paulo tinha fé na humanidade porque tinha fé em Jesus, que não hesitara em dar a vida pelo gênero humano. Isso aí, nossa, eu achei essa frase magnânima. É isso mesmo, né? Assim, ele mais que ninguém, né, nosso Senhor Jesus Cristo, ele sabia de toda a nossa teimosia, né? Ele sabia de toda a nossa, enfim, burrice, ignorância, dificuldade de entender as coisas, né? Hoje a gente tem uma impaciência com as pessoas, sobretudo quando a gente acha que é dureza de coração mesmo, Aline. Sobretudo quando a gente acha que sabe alguma coisa e que essa coisa é verdadeira e que a gente quer massacrar a pessoa, nossa interlocutora, né? Colocar essa verdade, assim, a força de martelo na cabeça dessa pessoa. Não é assim que funciona a mente humana, a psicologia humana, né? Nós temos que ter paciência, né? Nós temos que ter esperança como virtude teologal, né? Que com trabalho de formiguinha, que com trabalho enfim, de relacionamento humano simples, a gente vai convencer essa pessoa em algum momento. Em algum momento ela vai receber uma graça especial de entendimento, né, do Espírito Santo, e ela vai entender. A gente está muito irritado e muito impaciente com as pessoas, né? A gente tem que ser. Os santos sempre nos ensinam isso, né? São Francisco de Sales é um exemplo, Santo Afonso, né? A gente tem que ser muito rígido com a gente mesmo, nas nossas disciplinas, nas nossas orações, mas a gente tem que ser doce com as pessoas. A gente tem que ser doce com as pessoas, né? Assim,
A rigidez é pra gente. Para as outras pessoas, a doçura. São Francisco de Sales sempre falou isso, de formas diferentes, não é? Porque é a doçura. Ele tinha metáforas naturais muito interessantes, né, São Francisco de Sales. Não é? É a doçura do mel que atrai, né? Não é o azedume do limão que atrai, né? Então, assim, porque essa atração humana é que vai fazer com que, se a gente tiver alguma verdade para ensinar, ela vai ser absorvida pelo nosso próximo, pelo nosso interlocutor. E se a gente for azedo como limão, nós vamos espantar essa pessoa. Não vai ter nenhum diálogo com ela, né? Então, assim, esse lema, né, de rigidez conosco e doçura com o próximo, né, é um lema de São Francisco de Sales e de vários santos, né, que a gente deve sempre, enfim, lembrar, né? Ana Paula levantou a mão. Talvez seja a ira ordenada, né? Porque a ira, essa nosso, não sei se eu posso falar em conformismo aqui, que nos impele para frente, né? Mas porque nos dá força para seguir em frente, mas se a gente ordena isso, a gente faz o que o senhor falou aí, né? Tem aquele o fervor, né? Que a gente faz a violência contra a gente mesmo e vai respeitando o ritmo do outro. Isso. Eu lembro de uma história de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara foi um dos santos mais penitentes, né, que houve. Mas São Pedro de Alcântara não exigia de ninguém, não é, a penitência no nível que ele fazia. Os grandes santos penitentes, né, daqueles que, enfim, São Pedro de Alcântara, ele não dormia, ele só desmaiava, porque a grande penitência dele é simplesmente não dormir, né? Então, quando o corpo, o cérebro desligava, ele desmaiava e ficava desmaiado por um tempo, né, que era o sono que ele tinha. Mas ele nunca exigiu isso de ninguém, né? Ele era rígido com ele, né? E isso vem de Nosso Senhor Jesus Cristo, a doçura em pessoa. Mas ele, com ele mesmo, ele se entregou na cruz por nós. Então, assim, esse é um ensino dos santos para nós, né, que a gente raramente lembra, né, infelizmente. Muito raro a gente lembrar disso, né? A gente, principalmente hoje, né, a gente está irritado com tudo, né? Então lembremos, né, desse confronto com o mundo, né? Primeiro, não somos só nós que temos esse problema, né? Todo mundo que quer fazer um trabalho de apostolado enfrenta essas mesmas dificuldades. Esse confronto com o mundo, nos vários níveis, né, que Paulo enfrentou. No nível intelectual, né, nós temos que nos preparar para isso, para esse embate intelectual, né? No nível então, intelectual, filosófico, metafísico, etc. E no nível religioso, né? No nível religioso. E nesse nível, né, nós temos que primeiro sermos religiosos. Primeiro nós temos que ter uma vida de oração, disciplinada, de devoção. Para depois querer, enfim, dar o exemplo ou ensinar alguma coisa, né? Porque senão não dá, né? Não dá. Juliana tá falando assim. Juliana tá. Eu nasci antes da impaciência. Eu sei disso. Mas então é isso, gente. Deus lhes pague aí a presença, a paciência, a participação, né?
Eu também aqui nessa leitura estou aprendendo horrores sobre esse extraordinário homem de Deus, né? São Paulo apóstolo. Não, ela está com a mão levantada, Aline, porque ela não abaixou a mão, eu acho. Se a Giovana quiser falar alguma coisa, ela pode falar, mas eu acho que porque ela não abaixou. Ela sabe levantar a mão, mas ela não sabe abaixar, entendeu? Ela levantou e travou o braço. Assim, ela está com dificuldade de abaixar. Eu acho que é isso. Então, Deus lhes pague, gente. Amanhã, se Deus quiser, a gente. Não é? Travou aí, travou o braço. Ó, tô falando. Como é que eu tiro isso? Também, eu não sei nem levantar. Se quer levantar, eu sei. Abaixar a mão. Aqui. Abaixar a mão. Pois é. Então, nós estamos na página 322. Se Deus quiser, amanhã a gente começa aqui, né, lendo sobre Apolo e continuando a leitura aqui do livro. Tá certo? Tenham todos um santo dia. Fiquem todos com Deus, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.